Agora você pode fazer parte do clube de membros do Spurgeon TV. Esses são e-books já disponibilizados para os membros do canal. Todos os dias, novos e-books são adicionados junto com outros benefícios que só os membros têm. Sendo um membro, você passa a ajudar no crescimento desse ministério, tanto na quantidade do que podemos publicar, como na qualidade do material. Nosso propósito é, juntos, atingirmos o maior número de pessoas com solo escritura. Seja um membro do Spurgeon TV. Sermão número 316, pregado na manhã de domingo, 20 de maio de 1860, por Charles Haddon Spurgeon, no Exeter Hall, Strand, Londres, Inglaterra. Tu lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Isaías 38, verso 17. Ezequias fala aqui de modo positivo sobre algo de que não tinha a mais remota sombra de dúvida. Ele confiara em seu Deus, lançara-se sobre o mérito do Messias prometido e, como resultado dessa fé, recebera a certeza de que seus pecados estavam perdoados. Agora ele canta, com língua firme, Tu, sim, Tu, ó Deus Altíssimo e Justo, Tu lançaste todos os meus pecados, grandes e inumeráveis que são, para trás das tuas costas. Ó, quão jubiloso é ter um raio de luz celestial na alma e ouvir a própria voz de Deus caminhando no jardim de nosso coração na viração do dia, dizendo: Filho, os teus pecados estão todos perdoados. O sussurro dessa voz divina pode levar nosso coração a uma felicidade quase divina, conferindo-nos uma alegria que não pode ser igualada por todo o trigo e vinho, nem por todos os prazeres que as riquezas e os deleites deste mundo podem oferecer. Receber o beijo divino da aceitação, ser vestido com a melhor roupa, ter um anel no dedo e sandálias nos pés, ouvir a música e as danças celestes com as quais os pródigos são recebidos de volta à casa do Pai, eis de fato uma bem-aventurança que vale mais do que mundos. Meus queridos irmãos, há alguns que em seu ministério escolhem enfatizar, em larga medida, apenas tais alegrias que dizem respeito à experiência do Filho de Deus. Mas receio que façam disso o principal objetivo de sua pregação, promovendo assim quase que exclusivamente um sistema de estados de ânimo e sentimentos. Por outro lado, há outros irmãos que constantemente insistem na doutrina da salvação pela fé e somente pela fé, quase se esquecendo de testemunhar a experiência que resulta dessa fé. Ora, ambos estão equivocados. Sem dúvida, ainda que seu erro seja movido por um desejo sincero de defender a verdade. O irmão que prega a experiência e a enfatiza tem medo de que alguém possua uma fé fictícia, que não seja a fé dos eleitos de Deus. Portanto, ele prega a experiência como um teste e uma pedra de toque para provar se os espíritos são de Deus. Já o outro irmão, que se concentra na fé sem falar tanto de experiência, teme que as pessoas façam de seus sentimentos um ídolo e acabem confiando em sua experiência e não na cruz de Cristo. Ele se preocupa em manter cristalina a verdade de que somos salvos pelo que Cristo sentiu, não pelo que nós sentimos. A grande verdade de que somos redimidos pelo precioso sangue de Cristo e não por qualquer experiência nossa. E talvez ele acabe indo longe demais, esquecendo que onde há fé, haverá experiência. E onde há uma experiência verdadeira, deve ter havido uma fé genuína. Permita-me, pois, tomar um momento para mostrar como essas duas verdades se encontram. Uma experiência divina e uma fé única. Sentimentos necessários e alegres, mas ao mesmo tempo uma confiança ainda mais necessária e pura em Cristo. De fato, somos salvos pela fé, não pelo sentimento, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, há tanta ligação entre a fé e os santos sentimentos quanto há entre a raiz e a flor. A fé é permanente, assim como a raiz permanece enterrada no solo. O sentimento é eventual e tem suas estações, assim como o bulbo nem sempre exibe o caule verde e muito menos a flor multicolorida. A fé é a árvore essencial. Nossos sentimentos são como a aparência daquela árvore,
nas diferentes estações do ano. Às vezes, nossa alma está repleta de flores e botões, e as abelhas zumbem prazerosamente, recolhendo mel dentro de nossos corações. É quando nossos sentimentos testemunham a vida de nossa fé. Da mesma forma que os botões na primavera dão testemunho da vitalidade da árvore. Logo, nossos sentimentos reúnem ainda mais vigor e, se chegamos ao verão de nossas alegrias, depois é possível que comecemos a murchar até a cor amarelada do outono. E em certos momentos, o inverno do nosso desalento e desespero despirá cada folha da árvore, e nossa pobre fé parecerá um tronco seco, sem qualquer sinal de folhagem. Ainda assim, meus irmãos, enquanto a árvore da fé estiver ali, estamos salvos. Quer a fé floresça ou não, quer ela produza frutos de alegria na experiência ou não, se ela permanece em sua essência, continuamos salvos. No entanto, teríamos forte razão para desconfiar da vitalidade de nossa fé se ela jamais florescesse em alegria ou deixasse de produzir frutos de santidade. A experiência, se assim posso dizer, é como um relógio de sol. Quando quero saber em que tempo estou com meu espírito, olho para ele. Mas é preciso que o sol esteja brilhando. Caso contrário, não consigo dizer, olhando para o relógio de sol, como e onde me encontro. Se uma nuvem encobre a face do sol, o relógio de sol de pouco me vale. Mas aí entra a fé em toda a sua excelência, pois a fé atravessa a nuvem e lê o estado de minha alma, não pelo sombreado no relógio do sol, mas pela posição do sol nos céus. A fé é algo maior e mais sublime que toda experiência. É menos inconstante, mais estável. É a raiz da graça. O restante são apenas as flores, os brotos e os botões. Ainda assim, não vamos falar contra as experiências. Valorizemo-las, pois é algo grandioso sentar-se ao sol da presença de Deus. É algo nobre colher os cachos de uvas de Escol, mesmo enquanto estamos no deserto. É verdade que há ainda maior grandeza em crer que o céu é nosso quando não conseguimos ver nenhuma evidência disso. Contudo, é mais doce ver meu título seguro para mansões nos céus. Agora me voltarei para o ponto único de experiência que parece ser destacado em nosso texto, isto é, aquela experiência abençoada de uma consciência de perdão, um senso de amor perdoador derramado na alma. Considerarei meu texto de duas formas, pois há dois tipos de perdão que Deus concede, e é muito necessário distinguir entre eles. Primeiro, falarei de uma consciência de perdão que o homem desfruta como pecador perdoado. Feito isso, tratarei do outro tipo de consciência de perdão, mais fiel ao meu texto e intimamente ligado a ele. O senso de perdão desfrutado pelo homem não apenas como pecador, mas como filho. Um filho perdoado que sabe que já foi perdoado pelo juiz, mas que agora também se alegra ao saber que é perdoado pelo Pai. Primeiro, então, falarei de um senso de perdão concedido por Deus ao pecador. Não devemos esperar por esse senso de perdão antes de irmos a Cristo. A alma, ao ver-se perdida, arruinada e nua, recebe a ordem, na palavra de Deus, de confiar-se, tal como está, nas mãos de Cristo. A fé obedece a esse mandamento e, sem vislumbrar sequer uma gota de alegria interior, lança-se, toda trêmula e amedrontada, nas mãos de Cristo, como nas mãos de um Redentor todo amoroso e todo poderoso. Repito, não devemos deter-nos aguardando um senso de perdão antes de fazermos isso. Crer é nosso dever, o senso de perdão é nosso privilégio. Primeiro obedecemos, depois recebemos a recompensa. Eu, sentindo-me completamente arruinado e não encontrando em mim mesmo qualquer razão para ser salvo, coloco-me aos pés da cruz de Cristo, confiando-lhe eternamente minha alma. E como resultado disso, Deus, por sua livre graça, pelo seu Espírito, derrama em minha alma um testemunho infalível, provando-me que fui perdoado na mesma hora em que me rendi a Cristo e entreguei-lhe minha alma. Esse senso de perdão inclui muitas coisas, embora não seja igualmente abrangente em todas as pessoas. Alguns irmãos, ainda há pouco instruídos nas Escrituras, só experimentam esse sentimento, que seu pecado foi perdoado. Eles sentem em suas almas que todo pecado que um dia esteve registrado no livro de Deus foi apagado de uma vez por todas.
Juntamente com isso, eles se veem libertos do terror e do pavor que antes pesavam em seu coração. Aquele pesadelo se foi. A grande aparição que os perseguia, a consciência da culpa, foi embora, afundada no mar vermelho do sangue de Jesus para sempre. No entanto, por serem ignorantes e pouco instruídos, não percebem nada além disso. A soma de suas alegrias consiste apenas em saber que o pecado está perdoado, que a ira de Deus foi afastada e que não mais cairão no abismo do inferno. Se, porém, o Espírito Santo se agrada em mostrar-lhes mais, então eles têm a consciência de que Deus os ama. Têm certeza de que Jeová os considera seus prediletos, aqueles a quem ele concedeu uma graça especial em amor. E nesse momento, começam a ler o seu título, As Bênçãos da Aliança. Percebem que todas as coisas são deles, pois eles são de Cristo, e que, não havendo condenação, certamente devem receber também cada bênção concedida por meio do mesmo ato que removeu a sentença condenatória. Às vezes, esse senso de perdão se expande tanto que ultrapassa os limites estreitos do tempo presente. A alma não apenas se certifica de que está reconciliada com Deus e de que sua vida agora está segura, mas chega a contemplar o céu próximo e ter uma noção certa de seu direito inalienável à herança dos santos na luz. Sim, há momentos em que, na hora do perdão, vi espíritos libertos que, pela fé, pareciam já caminhar nas ruas de ouro, tocando com o dedo as cordas da gloriosa harpa do louvor celeste. Não há como descrever quão amplo esse senso de perdão pode se tornar em certos momentos. Ele pode abranger toda a eternidade passada, compreendendo sua eleição, e abarcar toda a eternidade futura, contemplando a sua glória. Pode descer às profundezas do inferno e ver aquele fogo extinto para sempre, ou subir às alturas do céu e contemplar seus esplendores, certos de que tudo isso lhe pertence. Ainda assim, como já mencionei, nem sempre ocorre com todos desse modo, pois em muitas mentes menos instruídas, o único senso de perdão que obtém é a remoção do terror e a convicção de que seus pecados foram todos perdoados. Pergunta alguém, como surge esse senso de perdão? De que forma e de que jeito? Respondemos que ele chega de diferentes maneiras e sob diferentes formas. Muitas pessoas recebem a consciência do perdão em um instante. Talvez estivessem lendo a palavra de Deus e certo texto se destacou como se brilhante em fogo celeste, fazendo-os enxergá-lo impresso em seu próprio coração. Talvez um texto como Vinde agora e arrazoemos, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Ou então, esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A pessoa, antes duvidosa, cheia de escuridão e desânimo, de repente se enche de luz, vida e alegria. Se pudesse passar do inferno ao céu em um único passo, a transformação em sua alma não seria mais evidente e clara. De um estado de enorme peso, ela subitamente se sente leve. Se antes se via toda enegrecida, agora se percebe lavada e radiante, revestida da justiça alva do Salvador. Contudo, em outras pessoas, esse senso de perdão vai crescendo aos poucos. Ele começa com um tênue brilho de esperança, seguido de outro raio, e mais outro, até que, por fim, a estrela da manhã se eleva em suas almas e a luz prossegue em crescendo, até aquela estrela dar lugar ao próprio sol da justiça, que surge com cura em suas asas. Conheço alguns que obtiveram paz em um instante, enquanto outros demoraram meses, se não anos, para andar com passos firmes e dizer com lábios inabaláveis: eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito. Às vezes, essa convicção nos é transmitida de forma mais extraordinária. Já testemunhei ocasiões em que alguma frase singular do pregador chegava ao coração de forma tão específica e pontual que a pessoa dizia: isso não pode ser voz de homem, mas a voz de Deus, pois homem algum conheceria meu coração,
Certamente foi dito por quem sonda mentes e corações. Em outras circunstâncias, algum acontecimento providencial inusitado foi o meio especial para trazer alegria e alívio. Uma das histórias mais curiosas que já li sobre a paz concedida após prolongado período de desânimo foi o de uma certa senhora Honeywood, de quem talvez vocês já tenham ouvido falar. Vivendo na época dos puritanos, ela estava acostumada a ouvir sermões dos mais severos pregadores e se tornou tão profundamente afetada pelo senso de pecado que, creio, passou 10 ou 15 anos, se não 20, em estado de desespero, certa de que não havia esperança para ela. Parecia que, no caso dela, um milagre seria necessário para lhe dar paz. Um dia, um ministro de Cristo, homem de destaque, ao conversar com ela, afirmou que ainda havia esperança e que Jesus Cristo podia salvar completamente os que por ele se chegam a Deus. Ela, segurando na mesa um copo de Veneza do mais fino e frágil vidro imaginável, atirou ao chão exclamando: "Estou perdida, tão certa quanto esse copo agora se estilhaçou em 1000 pedaços." Para sua surpresa, o copo permaneceu intacto, sem rachadura alguma. A partir desse instante, ela creu que Deus lhe falara. Abriu os ouvidos para ouvir as palavras do ministro e a paz inundou sua alma. Cito isso como um caso extraordinário e singular. Talvez não haja registro de outro igual, mas Deus tem seus modos e meios. Ele usará qualquer meio, todos os meios, até o mais estranho e aparentemente miraculoso, para trazer seus eleitos ao senso de perdão. Se rejeitarem todos os outros métodos, ele antes operará um milagre a permitir que seus exilados não sejam reconduzidos ao lar. Permitam-me ainda gastar mais uns minutos para descrever a alegria que esse senso de perdão gera. Agora falo por experiência própria. O dia feliz em que minha alma encontrou o Salvador pela primeira vez e aprendeu a apegar-se a seus pés benditos é um dia que jamais esquecerei. Era eu um menino obscuro, desconhecido, sem importância, sentado para ouvir a palavra de Deus, quando aquele precioso texto, "Olhai para mim e sede salvos, todos os confins da terra", levou-me até a cruz de Cristo. Posso testificar que a alegria desse dia é absolutamente indescritível. Eu poderia ter saltado e dançado de contentamento. Não haveria expressão, por mais que acusassem de fanática, que destoasse daquela exultação em meu coração. Muitos dias de experiência cristã se passaram desde então, mas nunca houve um dia com aquela plenitude de júbilo, aquele deleite borbulhante como o primeiro dia. Lembro que poderia ter me levantado do assento onde estava e gritado, junto com os mais entusiasmados irmãos metodistas presentes: "Estou perdoado, estou perdoado, o monumento da graça, um pecador salvo pelo sangue." Sobre esse dia, todos os outros acontecimentos me parecem confusos na memória. Não sei o que me disseram, nem o que mais ocorreu. Apenas isso: meu espírito contemplou suas correntes sendo rompidas. E eu caminhei como um homem emancipado, herdeiro dos céus, perdoado, aceito em Cristo Jesus, tirado do lamaçal e do poço de perdição, com meus pés postos sobre a rocha e meus passos firmados. A alegria no coração, ao receber o perdão, pode ser imaginada por alguns de vocês que nunca a experimentaram, mas se algum dia a experimentarem, dirão, como a rainha de Sabá: "A metade não me havia sido contada." Quando o homem está nesse estado feliz, torna-se muito comunicativo, não se contém. É como John Bunyan, que queria falar às gralhas no campo arado sobre sua alegria. Ele fala até às árvores, pois crê que o mundo está em harmonia consigo. Sai com alegria e é conduzido em paz. Montes e colinas rompem em canto diante dele, e todas as árvores do campo batem palmas. Os pássaros cantam de modo a combinar com seu coração. O sol brilha mais que nunca naquele dia, ou, se chove, a chuva é para ele apenas um símbolo das chuvas de misericórdia que alegram sua alma. Nesse dia, pelo menos, se nunca antes, o homem converte-se no grande sacerdote do mundo. Põe-se em meio a seus irmãos sacerdotes como o sumo sacerdote do universo. Caminha vestido de vestes brancas, traz em si os guizos da música e do louvor, oferece o sacrifício que é aceitável a Deus, e seu próprio coração é a oferta principal que apresenta. Nesse dia, o mundo inteiro parece ser um grande órgão
e as mãos do pecador perdoado percorrem as teclas, produzindo uma melodia que chega aos trovões, até que os cânticos eternos de eras passadas se tornam um mero silêncio diante dos aleluias daquela aclamação de louvor, a qual o pecador perdoado desperta todas as esferas. Não pensem que sou fanático nisso. Falo em sobriedade. De fato, minhas descrições ficam aquém da alegria do coração, em que Deus lançou um vislumbre de seu amor e um sinal de sua graça. Ouço alguém sussurrar que tais sentimentos são fanáticos? Ah, meu amigo, se fosse assim, seria um fanatismo que deveríamos ansiar. Porque a mente mais sóbria oraria incessantemente. Talvez você diga que é fanatismo alguém ter certeza de que está perdoado, mas pare e reflita. Você ousaria dizer que este livro, a Bíblia, está repleto de fanatismo e vãs ilusões? Oh não, você acredita que esta é a palavra de Deus, escrita em plena seriedade. Então, os sentimentos de um homem perdoado são apenas a consequência necessária e natural das verdades deste livro. Afinal, há ou não tais promessas de perdão aqui? Não lemos tais expressões? Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há dolo. Tu lançaste todos os meus pecados para trás das tuas costas. Não há textos que nos asseguram que Jesus Cristo veio ao mundo para buscar e salvar o que se havia perdido? Não fala de salvação, de regeneração, de passar das trevas para a maravilhosa luz, de ser transplantado do reino das trevas para o reino do Filho do amor de Deus? Se a Bíblia nos ensina que existem tais coisas, e se são realidades na experiência dos cristãos, seria um descrédito a ela que os homens não se alegrassem ao recebê-las. Na verdade, se a experiência de um cristão na hora de sua conversão não fosse singular, se não fosse extraordinariamente jubilosa, isso contrariaria o ensino desse livro. Mas afirmo com toda a ousadia que todos os transportes de espírito que o mais alegre coração conheceu na hora de seu perdão são endossados por esta palavra. E digo mais, não apenas endossados, mas sim até menores do que aquilo que a palavra sugere. Mas alguém diz, não entendo como o homem pode ter certeza de que é perdoado. O grande Dr. Johnson, em sua época, sustentava que ninguém jamais poderia saber se estava perdoado, que não havia tal coisa como a certeza da fé. Talvez, se o Dr. Johnson tivesse estudado um pouco mais as Escrituras e recebido mais iluminação do Espírito, ele também teria chegado a conhecer seu próprio perdão. Seguramente, ele não era um grande conhecedor de teologia, assim como não se mostrava exímio na fabricação de porcelanas, em que tentou sucesso e fracassou em ambos. Portanto, sua opinião é de pouca valia. Você pergunta, como um homem pode saber que está perdoado? Há um texto que diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. Será irracional crer que estou salvo? Quem crê tem a vida eterna, diz Cristo no Evangelho de João. Eu creio em Cristo. Seria absurdo crer que tenho vida eterna? Encontro o apóstolo Paulo, pelo Espírito Santo, afirmando, agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Se eu sei que minha confiança está firmada somente em Jesus e que tenho fé nele, não seria muito mais ilógico eu não ter paz do que me encher de alegria indizível? É simplesmente tomar Deus em sua palavra, quando a alma, como consequência natural de sua fé, crê que está salva. Mas além disso, suponhamos que seja verdade que o próprio Deus, saindo, como você diz, da ordem natural, fale pessoalmente a cada homem e cele em seu coração o testemunho de que ele está perdoado. Suponha que isso seja possível, por mais difícil que alguns julguem crer. Não seria normal, então, que o Espírito se regozijasse? E esse é justamente o fato, de maneira literal e positiva, pois o Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E direi mais, embora me chamem de fanático por isso, todo filho de Deus passa por momentos em que é impossível duvidar de sua aceitação em Cristo. Quando a certeza de salvação é algo mais palpável que a certeza de sua própria existência. Quando nenhum argumento, por mais sofisticado, pode abalar sua confiança, pois ele possui a prova infalível do Espírito Santo de que nasceu de Deus.
Nunca viram, por exemplo, uma criada humilde sendo abordada por um descrente convencido que tenta ridicularizar a fé dela? Ela responde explicando a sua maneira simples. Talvez suas palavras não sejam lógicas ou conclusivas, mas no final ela diz: pois bem, o Senhor sabe mais que eu e não consigo falar como o Senhor, mas não quero pensar como o Senhor pensa. Porém, se o que o Senhor disse é verdade, o Senhor não consegue desfazer o que sinto aqui dentro. Sinto que sou filho de Deus. Tenho certeza. O Senhor pode, talvez, me convencer a respeito de outras coisas, mas tentar me convencer de que não sou filho de Deus é o mesmo que dizer que não sinto nada, pois sinto e sei no meu íntimo que passei da morte para a vida. Venha cá, homem cego. Agora suas vistas foram abertas. Tente convencê-lo de que não enxerga. Não, dirá ele, isso é uma coisa que eu sei. Posso me enganar em outros assuntos, mas em relação a isso, não. Porque se antes eu era cego, agora vejo. Chamemos também aquele homem enfermo há 15 anos, prostrado numa cama, um inválido. O milagre o cura e ele começa a saltar. Apresento-lhe o nosso culto pensador para argumentar. Sua perna não está boa. Você não se sente tão bem assim. Oh, responderá ele, não me importo com todos os argumentos e palavras complicadas que o Senhor use. Estou curado. Isso é algo que sinto. E não é possível me dissuadir do que percebo com clareza. Do mesmo modo acontece com o cristão. Há momentos em que diz, estou salvo, sou perdoado. O Senhor lhe sussurrou, eu sou a tua salvação. E nenhuma argumentação, por mais engenhosa, o fará renunciar à sua confiança, que tem grande galardão. E agora, meus ouvintes, antes de deixar esta primeira parte e passar rapidamente à segunda parte do assunto, quero fazer algumas perguntas. Já experimentaram em sua vida tal consciência de perdão? Não, diz alguém. Nunca experimentei, mas gostaria de ter e vou esperar por isso. Você pode esperar até ser perdido de vez, se ficar parado. Seu dever é obedecer desde já o grande mandamento. Crê no Senhor Jesus Cristo. Se você não o fizer, tornará sua condenação duplamente certa. Jamais espere encontrar essa joia preciosa sem antes vender tudo o que tem para adquirir aquele campo divino. Cristo Jesus, onde está a pérola de grande valor. Ah, diz outro, nunca passei por isso e nem sinto necessidade. Observe, meu ouvinte, falo como testemunha de Deus hoje. E se você rejeitar este alerta agora, pode ser que, quando estiver em seu leito de morte, tremendo, essas palavras e este dedo que levanto se torne uma lembrança assustadora para você. Se você nunca obtiver em sua alma a consciência de perdão deste lado do túmulo, receie que chegue ao final da vida cheio de pecado. Após a morte, virá o julgamento, e depois do julgamento, a ira vindoura. Você chama de fanatismo algo que é essencial à sua salvação. Não despreze isto. Anseie por isso, suplique por isso, e que o Senhor Deus ainda lhe conceda saber que você é filho dele, passando da morte para a vida. Não existe desejo melhor do que esse. Nenhuma bênção que lábios de um ministro possa proferir se iguala a essa. Deus o desperte de sua letargia, seu sono e escuridão, levando-o a buscar e encontrar o Salvador, que conhecer é receber o perdão na consciência e alegria na alma. E agora, precisarei de alguns minutos de sua atenção enquanto passo a segunda parte. Já ouvi cristãos menos instruídos perguntando por que motivo, se uma pessoa é perdoada uma vez, deve continuar pedindo todos os dias que seus pecados sejam perdoados. Ensinamos e novamente o afirmamos com ousadia que, no exato momento em que o pecador crê, todos os seus pecados são cancelados, passados, presentes e futuros. São todos removidos diante de Deus, juiz. Não resta um só pecado sobre o seu povo, nem jamais restará. Ele não vê iniquidade em Jacó, nem contempla maldade em Israel. Ainda assim, nosso mestre nos ensina a dobrar os joelhos e dizer: perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como podemos pedir aquilo que já possuímos? Por que buscar um perdão que já desfrutamos? A dificuldade está em não perceber o relacionamento que o cristão passa a ter com Deus. Como pecador, vou a Cristo e confio nele.
Deus então age como juiz, pega o grande livro do tribunal, risca minhas ofensas e me absolve. Ao mesmo tempo, por seu grande amor, ele me adota em sua família. Agora estou numa relação completamente diferente. Já não sou apenas súdito, mas filho. Ele não é mais para mim um juiz, mas tornou-se meu pai. E agora sigo novas regras, uma nova lei, um novo tratamento, nova obediência. Eu, porém, erro e peco. O que acontece então? O juiz me convoca imediatamente diante de seu tribunal? Não, já não tenho um juiz. Ele é pai. E esse pai me chama à sua presença. Olha-me com reprovação. Sim, pega a vara e começa a me disciplinar. Ele nunca me castigou quando era juiz. Naquele tempo, ele apenas ameaçava usar o machado, mas agora o machado está enterrado para sempre. Tendo me tornado filho, ele não pode me destruir. Ele não vai matar seus próprios filhos, mas ele usa a vara. Se ajo mal, pecando contra ele, não como juiz, mas como pai, tenho de me achegar a ele como filho, de joelhos, dizendo: Pai nosso que estás nos céus, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Como a cada dia você e eu, se somos filhos de Deus, continuamos a pecar contra ele como pai, é necessário que busquemos esse perdão diariamente. Se não buscarmos esse perdão, o pai acaba usando a vara, como fez com Ezequias. Ele feriu Ezequias até que este se sentiu à beira da morte. Então Ezequias se arrependeu. Deus suspendeu o castigo e Ezequias exclamou: Tu lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. O mesmo aconteceu com Davi. Os pecados de Davi tinham sido perdoados há muito tempo, lançados fora em razão do sangue de Cristo que haveria de vir. Mas quando ele cometeu a falta, Deus o disciplinou, afastando dele sua presença, indignado como pai. Quando Davi se arrependeu, depois de ter sido castigado, o pai o recolheu mais uma vez ao seu peito. E Davi pôde cantar de novo: Tu lançaste para trás das tuas costas todos os meus pecados. Notem que esse perdão difere do primeiro. O primeiro era o perdão de um juiz. Este outro é o perdão de um pai. No primeiro, extinguiam-se as chamas do inferno. Neste, apenas se remove a vara paternal. No primeiro, o rebelde é transformado em criminoso perdoado, com a sentença revogada. No segundo, o filho errante é acolhido ainda mais ternamente ao peito do pai. Há, pois, diferenças fundamentais, porque o perdão do segundo não se relaciona tanto com castigo ou culpa, mas sim com a raiz da iniquidade em nós e com a remoção do desagrado divino, o qual só foi demonstrado para nos fazer aborrecer a nós mesmos e amar mais a Cristo. Mas quando o cristão obtém esse senso de perdão, ele experimenta uma alegria não tão tumultuosa como da primeira vez, porém serena, profunda, inabalável e calma. Talvez não usufrua daquele mar tempestuoso de deleite que sentiu no início, mas possui uma paz semelhante a um rio, e sua justiça é como as ondas do mar. E essa paz produz em sua vida os efeitos mais abençoados e salutares. Ele se torna grato a Deus até pela correção que recebeu, pois ela lhe ensinou a necessidade de Jesus novamente. Doravante, ele evita os pecados que entristeceram seu Deus. Anda com mais cuidado e prudência do que antes, permanece mais próximo do Senhor, cultiva maior comunhão com o Espírito Santo. Ora mais, é mais humilde e ao mesmo tempo mais confiante do que antes. Aquela luz fora retirada por um tempo para que ele recebesse depois porção dobrada dela. A alegria foi suspensa para aumentar a santidade. Queridos irmãos em Cristo, estão hoje sofrendo sob o peso da ausência de Deus. Houve um tempo em que conseguiam ler claramente seu título celestial, mas agora trevas e nuvens os envolvem. Não duvidem ainda assim do amor do seu Pai. Não desconfiem dele. Não voltem a rastejar como quando eram apenas pobres pecadores, desconhecedores do perdão. Cheguem-se com ousadia, porém com humildade, diante de Deus. Reivindiquem sua promessa. Confiem no precioso sangue de Cristo. Levantem os olhos e digam: meu Pai, restituí-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com teu espírito generoso. Vocês então voltarão a ter confiança de outrora e sentirão novamente a habitação do Santo Espírito em vocês. Serão mais uma vez elevados acima das provações e tribulações deste mundo.
começando a entrar no repouso que aguarda o povo de Deus. Antes de me despedir desta congregação, permitam-me apenas mais uma ou duas frases. Haverá aqui alguém que declara estar perdoado e ainda assim se entrega aos pecados que alega estarem perdoados? Senhor, ou você se enganou ou está conscientemente falando o que não é verdade. Aquele que é perdoado odeia o pecado. Não é possível ser purificado e continuar mergulhado na imundície. Não pode existir tal contradição. Um pecador perdoado que ainda ame a rebelião contra Deus. Ó sim, alguém replica, não sou legalista. Creio que a graça de Deus me purificou, embora eu siga pecando. Amigo, é verdade que você não é legalista, mas vou lhe dizer outra coisa. Você não é filho de Deus, não é cristão, pois o cristão, de fato, passa a odiar o pecado. Jamais existiu crente que amasse a iniquidade. Não há coisa tão estranha quanto um pecador perdoado que persiste em gostar do pecado. Sim, ouço outro dizer, mas eu não reivindico ser perdoado dessa forma de que o Senhor fala. Acho meus pecados tão pequenos que não preciso ficar implorando misericórdia. E se algum dia precisar, não vejo por que não receba o mesmo que todos os outros no além. Pobre tolo, você já está condenado. A sentença de Deus pesa sobre você. Aquele que não crê no Filho já está condenado. Mesmo assim, enquanto seu castigo está escrito e sua morte pode soar a qualquer momento, você diz que seus pecados são pequenos. São tão grandes que nem as chamas do inferno os espiarão plenamente. Sua miséria eterna em corpo e alma jamais será suficiente para compensar a ofensa que cometeu contra Deus. Então você diz que não quer saber se é perdoado? Resuma tudo em português claro. Você está andando sobre a boca do inferno, podendo a qualquer instante escorregar, pendurado por um fio sobre o abismo das trevas, e não se importa se será lançado nas chamas. Diga-o abertamente, como um homem sincero e, ao mesmo tempo, um louco, pois esse tipo de linguagem é o devaneio de um insensato. Suplico-lhe, não esteja satisfeito até buscar e encontrar um Salvador, sim, e até ter certeza de que o encontrou. Não se contente com um talvez, ou um quem sabe. Não coloque sua alma ao sabor do acaso. Faça algo firme e seguro para a eternidade. Conjuro-te, em nome das coisas solenes da eternidade, pelo fogo do inferno e pela glória do céu, ponha seus pés sobre a rocha e certifique-se de que estão firmes. Não faça suposições. Ó pecador que está para morrer, não deixe em aberto a questão se você será salvo ou perdido. Ó homem frágil, vacilante à beira do túmulo, não permita que haja incerteza sobre ver ou não o rosto de Deus com aceitação. Tenha certeza disso, de um jeito ou de outro. Se você de fato consegue compor-se e achar normal encarar o inferno, se julga tolerável suportar o fogo eterno, ou ainda que pode lidar com a ira de Deus quando ele o despedaçar como um leão, prossiga então na sua loucura. Mas se deseja ter parte com os santificados, se anseia ver a face de Cristo e percorrer as ruas de ouro, certifique-se de estar em Cristo. Garanta que deposita confiança nele. Não se satisfaça enquanto restar qualquer dúvida, qualquer discussão. O Senhor abençoe minhas fracas palavras, por amor de Jesus. Amém. É sexta-feira chega trazendo a noite em seu manto. Jesus em súplicas, enquanto Pedro sucumbe ao encanto do sono. Judas, com seu beijo, selou o destino. Traição que esboça o pranto no silêncio da noite, a esperança parece se esconder, mas o eco do domingo aos poucos começa a nascer. Pilatos em sua indecisão, o sinédrio em conspiração, a turba em escárnio desconhece a ressurreição.
discípulos fugitivos, corações partidos, Maria em lágrimas, Pedro nega, o galo canta anunciando amanhã que tarda. É sexta-feira, clama a criação, mas o domingo se anuncia, trazendo redenção. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui. A coroa de espinhos, o sangue que escolhe marcas de amor infinito. É a sexta-feira, mas a esperança do domingo não está tão distante. Elevado na cruz, entre criminosos a dor se faz presente. O véu se rasga, a terra treme, o céu escurece, um silêncio envolvente. A pedra colocada, os guardas se postam, a vigília começa, mas a promessa do domingo no coração ainda aquece. É sexta-feira, mas não é o fim. Domingo vem aí com vitória sem fim. A escuridão parece reinar, a morte sorri, certa de sua vitória. É sexta-feira, mas a história ainda não contou só a glória. O pecado julga ter vencido, a esperança parece falhar, mas a luz do domingo já começa a brilhar. O túmulo agora vazio, a pedra removida, Jesus ressuscitou, trazendo vida. Manhã de domingo, brilha a esperança restaurada. A morte foi vencida, a redenção proclamada. É sexta-feira, mas a alegria vem com o amanhecer. Domingo já chegou, ensinando-nos a renascer. Nosso Salvador, sob o peso da cruz, caminha entre a multidão que zomba, sua santidade diminui.